Olá, meu nome é Laura Caroline Mancini. Esse é meu trabalho final da disciplina de Design Educacional, do curso de pós-graduação Inovação em Tecnologias Educacionais, ministrado pela professora Andréia Filatro. O tema é Sala de Aula Invertida. Esqueça a aula que começa com o que nós vamos aprender hoje. Na sala de aula invertida, o professor primeiro diz algo do tipo: o que vocês aprenderam em casa, como o próprio nome diz, consiste em inverter a ordem dos estudos. O primeiro contato com o conteúdo é feito em casa. Criado nos Estados Unidos, o método conquista adeptos no Brasil, mas esbarra na tradição do ensino tradicional. A ideia de tornar o aluno um agente ativo no processo de conhecimento ganhou força no início dos anos de 1980, nos Estados Unidos. Os métodos tradicionais já não traziam resultados. Estudiosos da psicologia cognitiva apontaram que muito pouco do conteúdo ensinado era fixado na memória. Em paralelo, educadores passaram a desenvolver métodos de ensino para a chamada aprendizagem ativa. A sala invertida é um método de aprendizagem ativa. Não há uma fórmula de aplicação. O estudo em casa deve ser dirigido. O aluno pode ir além, mas é o professor que tem o domínio do tema, quem define qual o material didático mais adequado. O professor pode utilizar ambientes virtuais que podem o ajudar, além de plataformas de ensino à distância como o EAD, com as quais muitas escolas já trabalham. Há redes sociais educacionais que também permitem ao professor criar um ambiente de sala de aula na internet. Pela sala virtual, o professor pode disponibilizar roteiros de estudos, textos de apoio, sugestões de links, interagir com os alunos e até montar jogos de perguntas e respostas. Mas é importante não fazer uma mera transposição, fazendo com que o aluno assista em casa a mesma aula expositiva que seria ministrada em sala. Também não há uma regra para o momento em sala. Pode ser uma atividade prática ou um debate com a turma toda. O professor deve atuar como mediador. Isso significa que ele deve ser capaz de extrair as principais ideias daquele conteúdo e conseguir transformar as ideias levantadas em questões norteadoras. É tão ou mais trabalhoso do que preparar uma aula tradicional. O profissional deve estar preparado a adaptar a atividade conforme os elementos levantados em sala. Já para o aluno, a educação deve ser desafiadora, ter diversidade e diálogo. A sala invertida permite uma aula que não se paute apenas no conteúdo, mas no desenvolvimento de competências. O método sala de aula invertida vem auxiliando na aprendizagem, pois os conteúdos são estudados em casa pelos alunos. Com isso, eles podem rever os conteúdos de acordo com suas necessidades de aprendizagem. Nesta imagem, há a presença de dois modelos de sala de aula. Sala de aula tradicional, que conta com leitura e explicação do professor e pouco tempo para exercício, carteiras enfileiradas em uma certa ordem. Sala de aula invertida conta com a realização de atividades e exercícios em grupo e atendimento do professor. O modelo sala de aula invertida conta com 3 diferentes momentos. Em um primeiro momento, antes da aula, o aluno deve ler o conteúdo e assistir aos vídeos em sua casa e analisar os materiais disponibilizados pelo professor.
O segundo momento ocorre na sala de aula, onde os alunos aplicam os conceitos em exercícios práticos e o professor serve como mediador, auxiliando nas diferentes atividades. É neste momento que ocorre o feedback aos professores. O terceiro momento ocorre depois da aula, quando o aluno checa seu desempenho e pode fazer exercícios de reforços indicados pelo professor, além de poder rever o conteúdo de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. As vantagens que a sala de aula invertida nos traz é que ela promove o autoconhecimento dos alunos e ajuda a desenvolver habilidades essenciais no mercado profissional, capacidade de resolver problemas e de argumentar com confiança. Sala de aula invertida é o nome dado ao método, pois ele inverte a lógica da organização da sala de aula. Os alunos aprendem conteúdo nas suas casas, através de videoaulas, textos e games. Na sala de aulas, fazem exercícios, por isso os professores devem estar se atualizando constantemente para atender às necessidades dos alunos. Na sala de aula invertida também há a presença do design instrucional, que promove a ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, desenvolvimento e a aplicação de métodos, técnicas e atividades, como materiais, eventos e produtos educacionais. Além do mais, o design instrucional está ligado à sala de aula invertida na maneira de avaliá-la, na sua implantação, no seu desenvolvimento, no seu design e em sua análise. Bom, com todos os conteúdos que vimos até o momento, fica claro que a sala de aula invertida é a parte prática das funções exercidas pelo design instrucional, onde o aluno torna-se ativo e o professor passa a ser o mediador.